Pessoal, falando do tecido, esse tecido aqui é um cachá flanelado. Então, pessoal, continuando o nosso vídeo, nós estamos aqui hoje na casa da minha sogra, que tá lá mexendo nas costas do meu marido. E nós vamos continuar aqui a nossa cortina. Vamos marcar aqui, a gente já mediu lá na Kombi e vamos fazer a continuação aqui. Então acompanha o vídeo aí. Seis vezes 66 dá 3,96. 3,96. 3 metros. Ah, mas aqui tem 1 metro só, né, vó? Essa aqui é 1 metro. Não, é 1 metro. Ah, então vamos marcar de uma em uma. É, eu também acho. Melhor. 66 centímetros. 66 aqui. Aqui. 66. Pessoal, as nossas cortininhas estão praticamente todas prontas. Nós íamos fazer as cortininhas com botões, né, botão de pressão. Só que eu acabei medindo errado e cortando errado também. Aí na hora de costurar, eu não estava contando com o tamanho da barra, né? Eu não contei com o tamanho da barra, então acabou cortando tudo errado. Então, a gente teve que diminuir um pouquinho o tamanho dela. E não daria para colocar o botão, porque para colocar o botão precisaria de um pouquinho mais. Foi poucos centímetros que a gente faltou. Mas aí que a gente resolveu costurar. Nós costuramos ela e deu o tamanho certo. Eu não vou passar as medidas para vocês, por quê? Porque as medidas que eu coloquei nas minhas cortinas é de haste para haste. O tanto que eu coloquei a haste, eu não medi a janela, eu medi o tamanho, a distância das hastes que eu coloquei. Então não tem como eu passar uma medida certinha para vocês.
e ficaram assim. Agora a gente vai instalar lá na nossa Kombi para vocês verem. Nossa, mas tava com tanta saudade assim. Pessoal, o que que aconteceu? Nós vamos ter que arrumar 6 cortinas, porque ficou o tamanho dela aqui ficou pequeno, ficou muito apertado. Teve umas que nem entrou lá de trás, e essas das curvinhas ficou faltando, e essas duas aqui. Então amanhã nós vamos ter que retornar lá na minha sogra pra gente poder descosturar elas e diminuir um pouquinho a costura para poder entrar. Pessoal, falando do tecido, esse tecido aqui é um cachá flanelado. Vou deixar para vocês aqui em cima a loja da Shopee onde eu comprei, tá? E eu comprei 5 metros de tecido. Dá para vocês fazer todas as cortininhas se cortarem o tamanho certo, tá, gente? Eu comprei 5 metros, mas tive que usar mais metros porque eu errei o corte da cortina. E o que que aconteceu? A minha intenção era colocar botões nela. Só que quando a gente cortou, na hora que eu fui medir, eu não somei a quantidade de dobra da barrinha. Então, eu acabei somando o tamanho certinho. E acabou dando errado, né? E teve umas também que ficou muito apertadinha. Então, eu vou ter que desmanchar aqui a costura e diminuir para poder alcançar uma haste na outra. Por quê? Qual foi o meu erro? Vou explicar para vocês. Quando eu medi de uma janela só, ao invés de eu ter medido o tamanho de haste para haste de cada janelinha. E eu acabei somando uma janela só, eu acabei fazendo as contas de uma janela só e joguei em todas as outras peças. Mas o que que aconteceu? Na hora que nós colocamos as hastes, nós não colocamos assim uma altura certinha. Nós não medimos na régua ou na trena uma altura certinha para ficar todas igualadas. A gente foi medir na janela e colocamos em cima da janela e embaixo da janela. Então, não ficaram todas na mesma altura. E esse foi meu erro. Então, na hora que vocês forem medir a de vocês, se vocês não fizerem igual a gente, e colocando a haste de cima e a haste de baixo, a haste de cima e a haste de baixo da janelinha, se vocês fizerem dessa forma, vocês meçam cada janela. E mesmo eu medindo, por exemplo, eu medi as curvadas, medi uma do fundo, medi a da porta, das portinhas, e medi as janelinhas, que são 4 janelinhas de um lado e 2 janelinhas do outro, que são praticamente iguais essas janelas. Eu somei uma só, em vez de ter somado todas, porque não ficaram o mesmo tamanho. Então, quando vocês forem fazer de vocês, façam isso, meçam todas mesmo, porque pode dar errado. E é perca de tecido. Eu perdi quase 2 metros de tecido. Eu tive que fazer 4 cortininhas a mais. Então, não esqueçam de fazer isso, tá? E o tecido, o que me sobrou foram 2 retalhos de 5 metros, né? Eu tô querendo fazer com essas partes aqui, aquela da portinha do meio, pra não ter vista de frente para trás, né? E eu vou ver se eu consigo fazer uma cortininha com esse tecido aqui ali. Ficaram fofinhas, mas só tem um detalhe. Se vocês forem fazer cortininhas, sempre meçam um pouquinho a mais o tamanho da cortina que vocês vão cortar. Por quê?
Porque as nossas, elas ficaram boas, mas elas não ficaram perfeitas. Porque elas ficaram bem justinhas. Assim, desse jeito, elas ficam um pouquinho apertadinhas. Que a minha intenção era deixar um pouco mais espaçoso nas laterais e fechadinho mais no meio. Mas foi pouco tecido que nós cortamos. Então, para não desperdiçar esse tecido, nós fizemos estas. Mas, quando vocês forem cortar, cortem um pouquinho maior da medida que vocês fizeram. Não dá esse problema que deu na nossa. Que as nossas, elas ficaram justinhas demais, bem justinhas mesmo. Gente, esses são meus gatinhos, tá? Essa é a Amanda e esse aqui é o Rodolfo. Eles amam entrar na Kombi quando a gente abre a Kombi. A gente abre a Kombi, eles já entram pra dentro. Outra coisa que eu queria esclarecer para vocês, e vocês que assistem o nosso canal aí, gente, nós ainda não estamos mexendo com os armários, com as coisas de dentro da Kombi, porque nós não conseguimos transferir ainda. Nós trouxemos ela lá do Paraná para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, só que aqui tá difícil da gente transferir. Passamos por duas vistorias já e não conseguimos transferir. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos entrar com um despachante para ver se o despachante consegue transferir essa documentação aí pra gente. Porque a vistoria que nós fizemos, eles falam que a nossa Kombi, o documento da nossa Kombi, ela tem placa Mercosul e tá com 5 passageiros. Ela é mista, ela é 5 passageiros mais carga. Só que eles falam, o que eles cogitaram, acredito eu que porque nós ainda estamos com os bancos normais dela, né, na frente. Eles falam assim que não existe Kombi com 5 lugares. Acredito eu acho que eles queriam que colocasse bancos individuais aqui na frente. Mas a gente está entregando na mão de um despachante e vamos tentar aí conseguir fazer essa transferência. Muito obrigada por vocês acompanharem o vídeo. Eu agradeço demais de coração. E beijos e até o próximo vídeo.